Seja bem-vindo ao Surreal, um canal para você que ainda tem dúvidas ou nunca ouviu falar na transição planetária. Ou para você que anda se sentindo vazio, sem um propósito na vida. Eu sou a Sofia Marchetti. Olá, e eu sou Luiz Genro. Aqui a gente vai conversar com gente que trabalha ou estuda na fronteira da ciência com a espiritualidade. Você vai conhecer relatos que desafiam a forma como a gente enxerga o mundo. E entender porque a prosperidade na vida, não só do ponto de vista material, depende do nosso equilíbrio mental, emocional e espiritual. Surreal, um canal sobre fenômenos anômalos que fazem parte da história, mas que são ignorados pela grande imprensa e pela maior parte da ciência. E você vai entender por quê. Hoje a gente conversa com o engenheiro químico José Luiz Pires Camacho. Ele é professor da Escola Politécnica da USP e usa física quântica na análise teórica da química. Ele também é psicanalista, terapeuta de Reiki, barras de Access e dá cursos de cabala, numerologia, radiestesia e radiônica. Além disso, ele também participa do canal Divã Futuro com palestras e cursos. Muito obrigada por aceitar nosso convite, Zé. Eu é que agradeço pelo convite e pela confiança depositada para a gente poder conversar um pouco sobre esse assunto tão árduo, mas tão interessante. Antes Eu que da gente agradeço. começar, antes da gente começar a falar sobre física quântica, eu queria só ler algumas frases de alguns físicos importantes aí da história, da mecânica quântica, para as pessoas terem uma dimensão da complexidade dessa área, né? Uhum, Então, o Niels Bohr, que é um deles, diz que qualquer pessoa que não fique chocada com a teoria quântica não entendeu uma palavra. E o uhum. Richard Feynman diz que é seguro dizer que ninguém entende mecânica quântica. Começando pelo começo, você pode tentar explicar resumidamente para quem não conhece nada sobre o assunto o que é a física quântica? Ok, então vamos lá. Olha, vou fazer um pequeno sobrevoo, né? 1685, Isaac Newton começou traduzindo o universo em leis. Então, tudo que ele olhava, ele resolveu traduzir de uma forma muito objetiva, muito determinada, muito determinista, e de maneira que a gente tinha causa e efeito para todas as coisas. E o que existia naquela época era o observador como um simples medidor de coisas. Em cima disso, se construiu todo um arcabouço dentro da física para essa questão da observação. Um pouco depois, bem depois, na verdade, 1890, final do século XIX, surge Albert Einstein. Aí o Albert Einstein viu o seguinte, tá, o que que o Newton fazia? O Newton entendia o que que era uma maçã, a maçã famosa que caiu na cabeça dele, né? O que era um tijolo, o que era uma caneta. Ele descrevia isso de uma maneira muito objetiva. Mas aí o Einstein começou a ver o seguinte, mas os corpos maiores? E como é que a gente explica Terra, Lua, Sol, Júpiter, Saturno, a Via Láctea e essas luz? Como é que a gente vai explicar isso? Então surge com Einstein, Albert Einstein, final do século XIX e já início do século XX, a teoria da relatividade geral e restrita, onde ele apresenta, então, de uma forma muito matemática até, né, com uma matemática até bastante bonita para quem gosta, toda esta característica desses grandes corpos. Isso porque, na época, já se tinham instrumentos que eram importantes e acessíveis para se ter informações sobre esses grandes corpos que não acontecia com Newton. Um pouco mais tarde, mas não tão mais tarde assim, 1920, 1924, né? 1924 é o grande marco, surge Max Planck, na Áustria também, e ele resolveu mexer com os elementos menores. Einstein, os elementos maiores, o universo. Aí o Planck disse assim, mas a gente tem um microcosmo que ele é fantástico e tem uma série de informações que estão ali contidas que a gente poderia aproveitar para explorar um pouco mais tudo isso. E aí, então, em 1924, surge com Max Planck uma nova visão da física que ele não sabia ainda como denominar. E o interessante é isso.
Ele chamava de física dos pacotes, porque é tudo descontínuo. É como se fossem pequenos pacotinhos, onde dentro desses pacotinhos a gente tivesse energia, tempo e coisas assim, né? Como a gente vai no supermercado comprar, eu quero um pacote de energia, um pacote de tempo e assim por diante. E o Einstein, conversando com o Planck, disse assim: tá, vamos chamar isso, então, com um nome que em latim é bastante interessante. Esses pacotes em latim a gente chamaria de quanta. Então, quantum physics, física quântica. Então, surgiu aí desta necessidade de se entender essas pequenas partículas que compõem o átomo, que nós somos compostos, né? Carbono, hidrogênio, oxigênio da atmosfera e assim por diante vai. Esses pequenos elementos, como eles se comportam lá, né? Como aquelas partículas bem pequenininhas se comportam, que é um contraponto ao que o Einstein tinha feito, buscar explicar Terra, Lua, Saturno, Júpiter, o Sol, galáxias. O Planck, e não só o Planck, mas Heisenberg, Schrödinger, Dirac, Fermi e assim por diante, vai, Bohr, como você citou, Bohr, né? E o Feynman, enfim, uma série de físicos buscaram se debruçar em cima desse pequeno universo constituído por essas pequenas partículas. A física quântica surge aí. E um detalhe, né? Muitos falam assim, a física quântica surgiu para explicar a espiritualidade. Não, calma. A física quântica ela surgiu para explicar pequenas partículas. Só que o meu grande e idolatrado Galileu Galilei, né, ele dizia assim: se existem leis e elas não podem ser interpretadas, elas não servem para nada. Dentro da quântica surgem várias leis, vários princípios. Se eu uso uma filosofia para interpretar essas leis, esses princípios, e trazer para dentro da minha casa, para dentro da minha cozinha, na praia e assim por diante vai, ok, isso começa a fazer sentido. Então, quando eu reinterpreto esses princípios, essas leis que a quântica traz, com o auxílio de um arcabouço filosófico, ok, agora eu consigo explicar uma série de coisas, mas ela não surgiu para explicar a espiritualidade como muitos falam. Eu interpretando, trazendo para o meu dia a dia as leis da quântica, aí isso começa a fazer mais sentido. Qual que é a diferença entre a física quântica e a mecânica quântica? O que que a mecânica quântica tem de tão revolucionário que chega até a dar um nó na cabeça dos cientistas? Sim, é que na verdade a gente chama de a física quântica é maneira geral, mas o que a gente tem realmente é mecânica quântica. Dentro da física, a gente tem mecânica, cinemática e dinâmica, que são três grandes vertentes dentro da física. A mecânica estuda os elementos ou os elementos em movimento, né? E como é a relação entre esses movimentos, né? A estática estuda os corpos em equilíbrio. Então, você pega, por exemplo, essa caneta e estou segurando aqui, a estática vai trabalhar com as forças que haja aqui para manter isso parado. E a dinâmica vai estar associada com acelerações, forças que interferem, movimentos resultantes dos corpos, interação entre os corpos e assim por diante vai. E o que a gente tem atualmente é a mecânica quântica que ficou embaixo desse grande guarda-chuva física quântica. Ou seja, a mecânica quântica é um aspecto da física e dentro da física a gente tem a física quântica. E o que que ela tem, assim, de revolucionário? Por que que ela Tá. é... É o seguinte, aí é que está, né? Se a gente pegar tanto o Newton quanto o Einstein, a física clássica, newtoniana, a física da relatividade, eles diziam assim: isto é ou não é? É igual ou é diferente? Ponto. Né? Isto é uma caneta ou não é uma caneta? Né? Esta caneta é igual ou é diferente desta? Ponto. Era assim que mecânica newtoniana, e a física, a relatividade de Einstein trabalhavam. Quando surge a quântica, vem agora o seguinte: isto pode ser.
O que a quântica traz é a probabilidade, algo que, inclusive, Einstein recusou durante a vida inteira dele. Ele dizia assim, não, ou é ou não é, tem alguma coisa aí que não está resolvida, esse negócio maior que, menor que, é possível. Probabilidade, inclusive, alguns físicos, dentro da própria física quântica, dizem que o que é a quântica? É a física das probabilidades. Um exemplo disso, computação quântica. A gente fala assim, 2 mais 2, quanto que é? 4. Ó, ok. Newton. O que a mecânica quântica diria? 2 mais 2 pode ser 3,999999, pode ser 4,000001, pode ser 4. Tá, eu vou estabelecer probabilidades. Ah, a maior probabilidade é ser 4. Pronto, 4 é o valor. Mas a gente trabalha então com essas probabilidades de um evento acontecer. Esta é a grande revolução que traz. Inclusive, tem um cientista muito interessante, o Ilya Prigogine, ele fala assim: estamos no fim, ele escreveu até um livro, estamos no fim da era das certezas. A gente está trabalhando com incertezas, com o imprevisível, com o acaso que não é tão acaso assim, que na verdade existe um enredamento, um encadeamento das coisas, e faz com que a gente então tenha esta característica revolucionária da mecânica quântica, que é, resumindo, pode ser maior que, menor que, talvez, que dentro da física era repudiado até então. Agora Diga. vamos tentar esmiuçar um pouquinho mais isso. Gostaria que você explicasse algumas descobertas da física quântica e alguns experimentos, e se existe uma relação com a espiritualidade. Então, vou listar Tá. alguns aí que a gente são os mais conhecidos, aí que você vai Ok. falando um por um. Legal, vamos lá. O experimento da fenda dupla. Isso foi algo revolucionário realmente. Vou voltar lá. Newton e Einstein. Se eu pegasse, vamos pensar, não sei se todo mundo lembra, mas o átomo ele é composto por outras 3 pequenas partículas, elétrons, prótons e nêutrons. Os prótons e os nêutrons estão dentro do núcleo do átomo. E em volta, como se fosse o Sol, e em volta girando um monte de planetas, são os elétrons, que fazem com que, em função do número, a gente tenha os diferentes tipos de átomos: oxigênio, nitrogênio, carbono, hidrogênio, e assim por diante vai, né? Bom, até Newton, o que a gente tinha é o seguinte: se eu pegasse um elétron, então esse que vai girar em volta do núcleo do átomo, como se fosse um planeta girando em volta do Sol, a analogia vale muito bem. Se eu pegar o elétron e jogar contra uma parede, ele vai fazer um buraco na parede. Ele vai deixar uma marca, ele vai imprimir uma marca, como se eu estivesse jogando uma bolinha de bilhar contra a parede. Ou seja, o elétron ele se comporta como se fosse matéria, né? Como algo concreto. Agora, em 1905, mais ou menos, não, mais ou menos não, exatamente, 1905, o conde Louis de Broglie, ele fez um experimento em que ele viu o seguinte: o átomo que tem os elétrons, e na verdade, então, os elétrons, eles são partículas? Sim, como se fosse concreto, matéria. Jogar na parede, ele afunda. Mas ele observou que existia uma outra possibilidade, ou seja, o elétron se comportar como uma onda. Tá, mas o que é uma onda? Pensa o seguinte: se eu ligar um rádio aqui onde eu estou, aí o Luiz liga o rádio lá na casa dele, a Sofia liga um rádio na casa dela, e a gente combinar, vamos ligar na mesma estação, a gente vai ouvir a mesma música. Por que isso? Porque o que a gente está recebendo são ondas, né? FM, frequência modulada, AM, né? A amplitude modulada, enfim, ondas, e o elétron ele pode se comportar como uma onda. E a experiência da fenda dupla, ou a experiência da dupla fenda, mostra exatamente isso. O mais interessante é assim: se eu coloco aqui um anteparo e coloco aqui um elétron e disparo um monte de elétrons, e essa parede que eu coloco aqui é para registrar se o elétron se comporta como concreto, como matéria. Eu vou registrar aqui um padrão de matéria. Agora, eu troco isto e coloco aqui um anteparo em que eu quero observar se o elétron é como se fosse uma onda. Aí é o incrível. Aí vem a mágica, Sofia.
né, que, como você comentou, qual é a revolução que esse negócio traz? O elétron passa a se comportar como onda e ele imprime não mais um buraco afundando. Imagina o seguinte: você está num lago e você pisa com as duas pernas no lago, assim, vai fazendo assim. Você começa a ver que vai parecer uma porção de ondinhas em volta de onde você está pisando. É exatamente isto. É como se fosse exatamente isso. E à medida que essas ondinhas vão se propagando, uma cruza a outra. E no cruzamento de uma ondinha com a outra, eu tenho um reforço. E esse reforço, então, ele vai ser registrado nessa parede que vai registrar o elétron como um comportamento de onda. E eu vou ter o seguinte, então, quando que o elétron se comporta como partícula, como matéria, ou como onda, energia? Quando eu interagir com o elétron, e nesta interação existe, eu vou colocar uma palavra bem perigosa aqui, uma comunicação entre eu e o elétron, e nesta comunicação, o elétron vai adquirir a característica que eu desejo. Ou seja, a gente tem aí o olhar do observador como sendo algo fundamental num processo de criação. Então, a quântica traz, em função dessa questão que você colocou, Luiz, da questão da dupla fenda, ela coloca o seguinte: o observador com um papel fundamental no processo de validação da realidade, de criação da realidade. O que o Newton dizia? Você está aqui para olhar essa caneta, mais nada. Essa caneta existe, é branca, azul, tem esse comprimento, mais nada. Agora, a quântica vai dizer o seguinte: esta caneta existe porque eu estou olhando para ela e fazendo com que ela exista. É uma revolução completa e total na interferência da gente aqui. Então, nós passamos a ter um papel fundamental na criação de toda essa realidade. Né? E o que isso tem a ver com a espiritualidade? Ou se é que tem? Tem muito a ver com a espiritualidade, que é o seguinte, né? A espiritualidade, se a gente pegar os budistas, se a gente pegar todo o lado oriental, eles falam: nós somos co-criadores, nós criamos as coisas, né? O Namastê, o Deus em mim, saúde o Deus em você. Então, nós temos partículas divinas e todos nós temos essas partículas divinas, e se nós temos essas partículas divinas e Deus criou tudo, eu tenho essa possibilidade de também criar. Aí entra esta questão, essa relação com a espiritualidade. O observador tem uma interferência, tem um poder, é até arriscado até colocar esta palavra, né? Mas tem esta responsabilidade, eu acho melhor então, de ajudar nesse processo de criação, de validação da realidade. Então, nós não estamos aqui a passeio, não. A gente está aqui para criar realidades, né? Para co-criar esse mundo todo. Zé, e em relação ao entrelaçamento quântico? O entrelaçamento quântico ou o emaranhamento quântico, né? Isto foi demonstrado por uma pesquisadora brasileira, um grupo de pesquisadores brasileiros na Universidade de Viena, a Gabriela Barreto. Acontece o seguinte, né? Bom, o que é o entrelaçamento quântico? Ele diz assim: se eu tenho um conjunto de partículas, né? Então vamos voltar lá nos elétrons da gente. Ou pensa o seguinte: eu tenho uma lata cheia de bolinha de gude. Tá? Elas estão dentro desse balde. Elas estão ali todas convivendo. Né? Agora eu pego o seguinte: eu pego um conjunto dessas bolinhas de gude, levo para um lugar, e pego o conjunto das outras bolinhas de gude e levo para outro lugar. O que o entrelaçamento quântico diz é: o que acontecer com um conjunto de bolinhas vai se refletir no outro conjunto de bolinhas de gude. Um outro exemplo disso: foi feito um experimento com duas pessoas que não se conheciam. Elas foram uma nunca tinha olhado para a outra, e foram colocadas para conversar durante 20 minutos. E quem você é, o que você faz, de onde você veio, do que você gosta. 20 minutos.
20 minutos conversando. Uma delas foi colocada numa sala em que diante dela tinha uma tela de computador, um computador onde iriam ser passadas diferentes imagens, né? Então, imagens de um pôr do sol, de passarinhos, de acidente, de uma pessoa com um osso quebrado, ou seja, imagens bonitas e imagens não tão bonitas assim. A outra pessoa ia ficar numa outra sala, que é uma sala que a gente chama de gaiola de Faraday. Essa gaiola de Faraday tem como característica não entrar e não sair nenhuma onda eletromagnética, ou seja, não iria viajar nada em termos de ondas eletromagnéticas, impulsos eletromagnéticos, né? E essas duas pessoas, elas foram acoplados terminais, o eletroencefalograma, e foram registrados os eletroencefalogramas dessas duas pessoas, né? Então, à medida que o que estava na frente do computador, da tela, recebia as imagens, ele tinha reações. Um pôr do sol bonito, passarinhos cantando, um acidente feio, um animal que passou por um acidente. Ou seja, registraram-se os eletroencefalogramas das duas pessoas. E depois fizeram uma comparação. O incrível, a coincidência foi de 98% dos eletroencefalogramas. Ou seja, o fato de as duas pessoas conversarem por 20 minutos e nunca tinham estado juntas, fez que ocorresse entre elas um emaranhamento, um entrelaçamento quântico, de tal forma que as percepções, sensações, sentimentos passassem a ser comum entre as duas pessoas. Voltando no balde das bolinhas de gude, é exatamente isso. Olha só o que aconteceu, né? Então, nesse experimento que foi feito, conduzido por essa equipe, conduzido pela Gabriela Barreto, na Universidade de Viena, eles pegaram dois conjuntos de fótons. O que é fóton? A luz, né? A luz que a gente tem, ela é composta por essas partículas chamadas de fótons, né? Eles pegaram uma parte desses fótons, dessa luz, e fizeram incidir sobre a fotografia de um gato. E a outra parte dessa luz foi dividida, eles fizeram incidir primeiro em cima de um espelho, para depois refletir no anteparo. E o incrível, que deixou todo mundo de queixo caído, foi que essa luz que incidiu no espelho e depois voltou para o anteparo, reproduziu o gato. E não tinha interagido com o gato. Só as primeiras tinham interagido com a fotografia do gato. Ou seja, o fato de a gente ter um conjunto de partículas que estejam juntas, elas transferem informações umas para as outras e cria-se uma conexão, uma interconectividade muito forte, muito intensa. E aí me vem a seguinte questão: se a gente pensar no Big Bang, né, a origem de tudo, ué, Luiz, Sofia, a gente não estava tudo lá? A gente estava lá, né? A gente fazia parte desse mesmo ponto do qual se originou o universo. Todas as nossas partículas estavam lá. Inclusive, se eu não me engano, um trilionésimo de trilionésimo de trilionésimo de segundo depois que ocorreu o Big Bang, estourou, o universo tinha 343 metros de diâmetro. Era um negócio muito pequeno. E hoje tem bilhões, bilhões e bilhões de anos-luz. Mas é o seguinte, todas as partículas estavam lá. As nossas partículas, as partículas do Sol, de Júpiter, da galáxia de Andrômeda, que está a 2 milhões e 500 mil anos-luz daqui. Se a gente estava tudo nesse mesmo caldo, então nós estávamos todos unidos. E quem que desligou, então? Ninguém desligou. A gente continua mantendo esta conexão, esta interconectividade. O fato de nós três estarmos aqui conversando um pouquinho, isso já estabeleceu uma certa conectividade. Inclusive, os budistas, eles falam assim: a flor de lótus tem todas as informações, a flor de lótus que nasce no alto da montanha,
tem todas as informações para construir a Estátua da Liberdade dos Estados Unidos, assim como a Estátua da Liberdade nos Estados Unidos tem todas as informações para fazer florescer uma flor de lótus. Interessante isso, né? Zé, uma dúvida. Você acha que o gato de Schrödinger tem a ver com a espiritualidade? Dá para a gente abordar isso desse ponto de vista? Olha, o gato de Schrödinger, então, é algo assim muito, muito revolucionário. Primeiro, a gente precisa pensar no seguinte, né? Fizeram o experimento do gato de Schrödinger? Não, né? Quando eu conto isso em algumas aulas, todo mundo fica revoltado, que coitado, fizeram isso com o gato. Não, não. É o que na época chamava-se Gedankenexperiment, ou seja, experimentos de pensamento. Então, o que é o gato de Schrödinger? Schrödinger, né, propôs o seguinte: você pega uma caixa, dentro dessa caixa você coloca um certo aparelho, um conjunto de um maquinário ali, que tem o seguinte: tem algo que vai emitir partículas, tem um frasco de veneno, tem um martelo, né? E eu vou colocar um gato dentro dessa caixa. Só que é o seguinte, esse material ele vai emitir algumas partículas, só que não emite a cada um segundo, a cada uma hora, ele emite aleatoriamente. É como se eu tivesse assim, estou na praia jogando bolinha, eu vou jogar uma bolinha agora, daqui a uma hora eu jogo outra bolinha, aí no dia seguinte eu jogo outra bolinha no mar, aí depois, 3 anos depois eu jogo uma bolinha, ou seja, é algo incerto, né? Só que se eu tiver disparado uma partícula, vai acionar um mecanismo, esse mecanismo aciona o martelo bate no vidro de veneno, o veneno se espalha dentro da caixa e mata o gato. E aí é o seguinte, a pergunta que o Schrödinger fazia era, depois de uma hora, como é que esse gato está? Ele está vivo ou está morto? A caixa está fechada, né? Aí ele trouxe a primeira doideira para a cabeça da gente. O gato está vivo? Sim. O gato está morto? Sim. Existem as duas possibilidades. Então, a gente tem o que a gente chama de uma sobreposição de estados quânticos. As duas possibilidades existem. O gato está vivo? Sim. O gato está morto? Sim também. E só tem um jeito de resolver isso: é abrindo a caixa, né? Se eu abrir a caixa, eu vou observar o seguinte: o gato está vivo, por exemplo. O gato está vivo. Tá? Só que é o seguinte: se eu criei duas possibilidades, que é o que a gente chama na física de duas ondas de possibilidade, uma onda ela é criada às custas de energia. Uma possibilidade é criada às custas de energia. A energia no universo é constante, eu não aumento nem diminuo, tudo é balanceado. Portanto, se eu criei duas ondas de possibilidade, dois estados quânticos superpostos, que é gato vivo e gato morto, e ao abrir a caixa eu encontro o gato vivo, o que aconteceu com o gato morto? Deixou de existir? Aí vem a coisa interessantíssima, que está muito associada, inclusive, com a questão da espiritualidade, que foi demonstrado matematicamente por um matemático chamado Roger Penrose, ou Roger Penrose. Ele demonstrou matematicamente que se o gato está vivo quando eu abri a caixa, agora vem o impacto. O gato morreu? Sim. Onde? No universo paralelo. Ou seja, cada vez que uma dualidade é criada e ela é resolvida num universo paralelo, a outra que não se manifesta aqui, ela vai se manifestar. Por exemplo, eu estou aqui conversando com vocês, mas eu podia dizer assim: olha, eu não estou bem, eu estou com dor de cabeça, eu estou resfriado, não vou conversar com vocês. Tá? Ok, eu criei uma possibilidade. Significa que no universo paralelo, o Zé não está conversando com vocês. Ele está
assistindo Netflix, sei lá, fazendo qualquer coisa, vou tomar sorvete, né? Então, é interessante isso, esse desdobramento. Inclusive, tem o Jorge Luis Borges, um poeta argentino, ele escreveu um livro chamado Caminho das Bifurcações, em que ele fala sobre esses desdobramentos que acontecem na quântica, ou seja, a física e a poesia andando de braços dados. Então, a gente tem dentro da questão do gato de Schrödinger, a possibilidade da criação de universos paralelos, e inclusive hoje não se fala muito mais em universo, mas em multiversos. Portanto, existem diferentes cópias minhas. Aí, qual é a original? Todas são originais. Em diferentes universos com estados diferentes de evolução, de compreensão. Pode ser que, num universo paralelo, exista um Zé, uma Sofia e um Luiz que estão, olha, esse negócio redondo aqui, puxa, isso aqui dá para fazer um negócio, vamos chamar isso de roda. E pode ser que no outro universo paralelo, um Zé, um Luiz e uma Sofia estejam dizendo assim: olha, num passado muito distante, o pessoal discutia um negócio tão antiquado chamado de física quântica, que isso já, nossa, já não serve para mais nada hoje. Mas, enfim, em termos de história, de museu, isso serve. A gente não sabe. Uma coisa interessante: o que acontece nesses universos paralelos? A informação ou a onda eletromagnética, eu não consigo pegar um celular e ligar para o Zé. Eu não tenho essa possibilidade de transferir estas informações eletromagnéticas, mas estas informações todas geradas vão para um grande depósito de informações que podem estar acessíveis para a gente. E uma coisa mais interessante ainda, a gente acha que o universo paralelo está lá distante. O Julian Barbour, um outro físico, ele demonstrou que o universo paralelo está aqui assim. A uma distância, pega o número 1 e divide por um número 1 seguido de 9 zeros, isso em polegadas. Ou seja, onde está o outro universo paralelo? Ele está aqui, ó, grudado em mim. Ou seja, o gato de Schrödinger ainda tem muita coisa sendo feita com relação ao gato de Schrödinger, né? Então, pensando agora no público assim cético, né, vai ouvir isso e vai falar, meu Deus, que loucura. E Que loucura. qual que é a credibilidade assim desse estudo de quando que os cientistas se deram conta disso, fizeram esses experimentos e quem está se debruçando sobre essas descobertas? Olha, recentemente, eu digo recentemente, a coisa de 15, 20 anos, né? Se a gente pensar em termos de avanços tecnológicos, isso é pouco. Na revista Scientific American, eles fizeram experimentos em função do gato de Schrödinger, né? Só que não com o gato, eles fizeram com partículas. E comprovaram isto, né? Ou seja, inclusive outro cientista, Fred Alan Wolf, né? Ele fez alguns experimentos com partículas, nesses aceleradores de partículas, ele viu o seguinte: a partícula estava aqui e de repente sumia. Opa, se ela sumiu, o que a gente tinha? Partícula, ela assumiu o estado de onda. Só que, se ela assumiu o estado de onda, para onde foi o estado concreto, partícula? Para o universo paralelo. A princípio é isto. Tá. Aí, de repente, a partícula volta a se manifestar. Partícula some, partícula. Então, fica um espaço em que eu não tenho nada, eu tenho uma onda. E depois ela volta a aparecer. E aí, o que se comprovou foi que, quando a partícula volta a se manifestar, ela vem com informações a mais do que as informações que ela tinha aqui. Ou seja, ela trouxe informações de um outro universo, de uma outra realidade. Isto, então, está comprovado. A Scientific American publicou alguns artigos dentro dessa linha, comprovando realmente a existência de multiversos ou comprovou, ainda uma coisa especulativa. Inclusive, tem-se o seguinte,
que é algo que está se trabalhando em cima disso. A gente consegue ver com partículas. Agora, e gente mesmo que vai para lá e volta para cá, a gente ainda não consegue fazer esse tipo de coisa, que existem algumas limitações em termos de equipamento, né? Mas alguns supõem o seguinte: a gente tem os buracos negros, né? Só que a gente observa explosões que a gente chama de explosões brancas no universo. De repente, um flash. Mas de onde veio isso? A hipótese é a seguinte: eu tenho aqui o buraco negro e na outra ponta eu tenho um buraco branco. Então, a informação passa por aqui, entra no buraco negro e sai no universo paralelo no buraco branco. Então, esses flashes que a gente vê de explosões brancas no universo, né, no universo que a gente conhece, poderiam ser manifestações desses universos paralelos vindo informações de lá para cá. Ainda está em estudo? Sim, ainda está em estudo. Tem, inclusive, os buracos negros atualmente estão ganhando uma quantidade de direcionamentos de estudo muito grande, porque tem coisas acontecendo que são interrogações, né? Tem alguma relação dos conceitos da física quântica com a consciência, Zé? O que você pode falar para a gente? É algo interessantíssimo a questão da consciência com a física quântica, que é assim. Bom, eu vou colocar algo que talvez possa ser um pouco chocante, né? Que é o seguinte: na quântica, a gente diz o seguinte: eu tenho consciência, mas essa caneta também tem. Hã? Como? A gente diz que a menor porção de consciência que a gente tem atualmente é um elétron, aquela partícula que eu comentei lá atrás, né? Que forma o átomo. Por que isto? Qual é a diferença que a gente então atribui à questão consciência dentro da quântica, né? É o seguinte: ah, uma coisa é intelectualidade. A caneta não sabe que 1 mais 1 é 2. Ela não sabe fazer isso. Eu sei. Então, eu tenho intelectualidade. Agora, a caneta sabe que ela precisa ser uma caneta. E eu sei que eu tenho que ser o Zé. Assim como a minha garrafa d'água sabe que ela tem que ser a garrafa d'água. Ela não vai ser um elefante, ela é cor-de-rosa, né? Ela não vai ser um elefante cor-de-rosa aqui em cima da mesa, né? Então, atribui-se este conceito, consciência, a esta capacidade que eu vou colocar de uma maneira muito genérica, um objeto tem de saber ou de ser ele mesmo. Dessa forma, a consciência está em tudo, em qualquer coisa. Inclusive, os shintoístas, voltando agora nas tradições orientais, quando eles passam por qualquer coisa, eles fazem uma reverência, porque eles dizem que o que habita em mim é um namastê, qualquer coisa assim, mas o que faz com que isto seja isto, faz com que aquela pedra seja aquela pedra, a flor seja aquela flor, ou seja, cada elemento, cada aspecto que a gente tem no nosso universo tem uma, eu vou colocar desta forma, uma centelha divina, tem algo ali que precisa ser reverenciado, que faz com que aquele objeto, aquela flor, aquele animal, enfim, aquela rocha, seja aquele flor, aquela rocha, aquele animal, não mudando de aspecto, não mudando de estrutura. O que que essas características têm a ver com o chamado mundo das energias sutis? E, por consequência, com a espiritualidade? O que que essa característica da consciência, das partículas conscientes, tem Hum. a ver com as energias sutis? Bom, energia sutil é algo também bastante hum, é, 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 interessante, é instigante, né? Esse mundo dessas energias sutis, ele compõe algo que a gente chama de uma ordem implicada e uma ordem explicada, que é o seguinte: isso, o David Bohm, que foi um físico que ajudou, inclusive, a estruturar o Instituto de Física da USP, né? É, em termos de curiosidade, ele tem, num livro de física dele, não só um livro, alguns livros, ele tem capítulos inteiros sobre livre-arbítrio dentro de um livro de física teórica, né? E ele fez o seguinte: ele pegou um cilindro, né? Colocou um
um outro cilindro aqui no meio, e esse cilindro pode girar, né? E dentro desse cilindro aqui, o maiorzão, ele colocou glicerina. Glicerina a gente usa para fazer sabonete, para fazer um monte de coisas, né? Você pega lá o rótulo, está escrito glicerina, enfim, é um material que tem uma viscosidade muito grande, ele é bem viscoso. Ele colocou, assim, aqui dentro, um pingo de tinta vermelha. Pum, pum, foi lá e colocou, né? E colocou o cilindro e começou a girar esse outro aqui. À medida que foi girando, a tinta foi espalhando, espalhando, espalhando e criou um rastro de tinta vermelha. Ele, ok, que interessante, né? Bom, era isso que eu esperava. Aí, todo físico é atentado, né? Deixa eu fazer o seguinte, vou inverter o movimento. Ele inverteu um movimento do outro e viu o seguinte, à medida que ele foi invertendo, aquele rastro de tinta voltou praticamente igual ao pingo de tinta que ele tinha colocado inicialmente. Aí é o seguinte, tá, espera um pouco. O que acontece aqui? Não é que ficou exatamente igual ao pingo de tinta. Tem um pouco de espalhamento, mas assim, definiu o pingo de tinta. Ele falou assim: tem uma coisa interessante. Existe uma ordem que é explicada. O que é essa ordem explicada? É a ordem que faz com que esse lápis exista, essa caneta exista, o Zé exista, né? O computador exista. Mas por trás de tudo isso, existe uma chamada ordem implicada, que ela é composta por essas energias sutis que organiza tudo, que faz com que tudo seja tudo, com que as coisas tenham uma eu vou colocar a palavra lógica, mas tenha uma identidade, tenha uma interconectividade, é algo assim, tá? Isso aqui é uma garrafa, como eu tinha colocado, é uma garrafa d'água que tem verde e o cor-de-rosa, tá? Aqui não é um elefante cor-de-rosa, tá todo mundo vendo uma garrafa. Então, existe essa ordem implicada a partir dessas energias sutis que faz com que as coisas apareçam de uma forma explicada e não confusional. Todo mundo entende o que está acontecendo ali. Tanto que, se eu colocar isso, o que é isso? Todo mundo vai dizer, é uma caneta. Ninguém vai dizer, isso aqui é um foguete que está indo em direção a Saturno, né? Então, é algo assim, dentro desse panorama, que essas energias sutis aparecem, e isso é que faz, então, com que a gente tenha essa organização consciencial, essa organização da consciência, e, e dê sentido a tudo isso. Aqui eu tenho uma ordem implicada que me explica a existência da caneta. Uma energia sutil que faz com que a caneta seja caneta, com que a garrafa de água seja garrafa de água, com que o Zé seja o Zé. A quântica, eu digo, ela é fascinante. Eu dizer isso, eu estou puxando muita sardinha para o meu lado, eu sei. Zé, de umas décadas para cá, tudo virou quântico. A gente tem agora medicina quântica, cura quântica e por aí vai. Quais são os principais mitos em torno da física quântica? Bom, uma pergunta muito boa, né? É o seguinte: bom, primeiro, o que a gente observa é que muitas pessoas que estão se apropriando desse termo quântica, e isto é o que traz um pouco de arrepios, né, para a academia, é que elas nunca se debruçaram em cima de um livro de quântica, de física quântica, de mecânica quântica, para entender o que está por trás desse termo. Isso é o que faz com que a academia fique tão, eu vou colocar o termo, revoltada, tão áspera com relação ao uso desse termo. Fala-se hoje em salto quântico, todo mundo faz salto quântico. O que é salto quântico? Não, teve salto quântico nas Olimpíadas de Paris? Não, não teve salto quântico, né? Enfim, se apropria, as pessoas estão se apropriando muito porque virou um modismo, né? Na verdade, o termo ele está sendo utilizado de uma maneira errônea, ineficiente, que não traduz exatamente a que a mecânica quântica veio para explicar
exatamente essas questões todas que a gente já comentou aqui, das pequenas partículas, não só nas pequenas partículas. Se a gente pegar, por exemplo, o espaço intergaláctico, a gente tem pequenas partículas, a física quântica explica também isso. Ela explica a radiação do Sol, ela explica a recepção dos ventos solares aqui no planeta Terra, enfim, uma série de coisas, né? Agora, o problema, a medicina quântica, eu já vi, Luiz, advocacia quântica, eu já vi dieta quântica, e por aí fora vai. É algo assim, tá, ok, né? Quer usar como um adjetivo? Tudo bem, mas a gente precisa ter cuidado com o que está por trás desse quântico. Está realmente a mecânica quântica, os princípios da quântica estão ali? E se estão, eles estão sendo bem interpretados ou simplesmente é algo assim, um termo que ficou bonitinho porque traz algum tipo de credibilidade. E, na verdade, o que está mais acontecendo é isso, infelizmente, né? A física quântica, ela é tão revolucionária porque ela explica muitos conceitos da espiritualidade que até agora a gente não tinha explicação nenhuma, né? Exatamente. Mas o que que ela não consegue explicar? O que que ela não consegue responder em relação à espiritualidade? Tem alguma Olha, coisa? olha, com relação à espiritualidade, olha uma coisa interessante, né? Dentro disso, eu vou trazer algo que ela explica que é muito interessante. Ah, um físico, o Amit Goswami, inclusive eu conheço o Amit Goswami, né? Ele estava discutindo com um aluno dele de doutorado na Universidade do Oregon. O Amit, ele trabalha com física de partículas, física nuclear, né? E eles estavam estudando a equação de onda, que foi o que é uma equação de onda? Uma representação de uma onda, né? E o Amit Goswami fazia assim: eu não consigo fazer com que um elétron, ele onda partícula, como a gente comentou logo a falar sobre isso lá atrás, onda partícula, onda partícula, onda partícula, eu não consigo fazer com que um elétron, ao sair de partícula, onda, e voltar como partícula, e no mesmo lugar, eu não consigo resolver essa equação, eu não consigo trabalhar com isso, eu não consigo fazer esse retorno. Elétron, onda, onda, partícula, elétron, né? Partícula, onda, onda, partícula. Eu não estou conseguindo resolver isso. Ele comentando isso na lanchonete da Universidade do Oregon, com esse orientando dele de física, e os indianos, eles são fantásticos matemáticos, eles são muito bons. Ele falou assim, deixa que eu vou trazer isso daqui, né? Aí, no dia seguinte, esse orientando dele do doutorado disse: consegui resolver a equação e consigo fazer com que o elétron, partícula, saia como onda, depois ele volte para o mesmo lugar como partícula. Só que, quando acontece isto, eu não consigo fazer com que ele volte para o mesmo ponto, trazendo as mesmas informações que ele tinha de quando ele saiu. Ele volta com perda de informações. Eu vou traduzir isso de uma outra forma. Ele volta com perda de memória. O Amit levantou da cadeira e deu um grito e falou assim: reencarnação. Ou seja, Zé partícula, matéria. Fiz a passagem, onda. Vou lá para o nosso lar, enfim, sabe-se lá para onde. Um dia a gente vai saber, fui para lá, né? Onda, energia, né? Aí volta o Zé reencarnando no planeta Terra, mesmo lugar. Opa, o que eu fiz na vida passada? Eu tive vida passada? Eu não lembro. Ou seja, o, com essa solução desse problema, o, o doutorando, né, o aluno do Amit Goswami, trouxe algumas explicações interessantes, né? Agora, a pergunta foi: o que ela não explica ainda? Eu
comecei com o que ela explica para a gente ver o poder que esse negócio todo tem, né? Agora, por exemplo, tem muita coisa que a gente consegue explicar. São poucas coisas que a gente não tem ainda possibilidade de ter alguma explicação. Por exemplo, telepatia, a gente consegue explicar através dos chamados, eu vou colocar um nome bem complexo, bonito, campos isomórficos, que foi desenvolvido pelo Sheldrake, né? Uma outra coisa, alucinação autoscópica. É um nome bonito para quê? Projeção astral, você sair do corpo e viajar astralmente. A física usa esse termo. E assim por diante vai. Agora, por exemplo, uma coisa que a física quântica ainda, é, eu diria assim, não é que ela não explica, mas fica milagres. O que que é um milagre? É algo assim, então, né? Acontece. Eu consigo traduzir por uma interpretação de alguma lei. É, Na verdade, é assim. Eu tentar explicar um milagre pela física quântica, sabe aqueles joguinhos que a gente dá para a criança que tem assim, é vazado, tem um círculo, um quadrado, um triângulo, a criança tem que pegar a pecinha e encaixar ali? É querer encaixar o quadrado dentro de um triângulo, né? A gente até dá uma forçada e consegue, mas tem, por exemplo, milagres que acontecem. Tem uma grande amiga minha que fala: milagres são naturais. Se eles não aconteceram, é porque alguma coisa saiu errado. Agora, que explicação a gente tem para isto? Hum, Pois é, né? Algo que ainda eu não tenho uma quantidade de informações suficientes, né, para explicar essa questão dos milagres, né? Agora, a gente tem muito mais explicações para muitas coisas do que para falta de elementos a serem explicados, né? Porque, de alguma forma, eu consigo traduzir as leis, os princípios, e buscar explicações para estas manifestações todas, né? Outra coisa, por exemplo, também é difícil de explicar atualmente, né? É, a bilocação, os yogis, né? Babaji, Yogananda, né? E assim por diante vai, Maharishi, Ramana Maharishi, né? E assim por diante vai, eles faziam bilocação, eles apareceram em dois lugares simultaneamente. Isso dentro da quântica é assim, proibido. Não pode acontecer isso. Eu não consigo fazer uma partícula se manifestar ao mesmo tempo em dois lugares. Isso é impossível de acontecer. Eu não tenho, então, por exemplo, explicação para o que acontece com esses yogis, né? Um outro exemplo que a gente tem dentro dessa questão toda, né? Então Zé, tem muita falando, coisa para ser explorada, né? Sim, diga. vários conceitos da física quântica estão aí no nosso dia a dia já, que até algumas pessoas nem sabem, né? A gente tem nos Sim, computadores, tem nos smartphones, tem no GPS, na datação de carbono, na ressonância magnética. Agora, falando de espiritualidade e até de tecnologias voltadas para a espiritualidade, quais são as possíveis portas que a física quântica pode vir a abrir no futuro? Para, por exemplo, a gente poderia ser alguma coisa como a gente conversar com alguém que já desencarnou, por exemplo? por exemplo, eu vou colocar alguma coisa um pouco mais aqui para a gente. Olha só. É, eu não sei se vocês lembram disso, mas isso é da minha época. Star Trek, né? O Capitão Kirk, o Spock e tudo mais, né? O Jornada nas Estrelas. E eles entravam num negocinho ali, sumiam e apareciam no outro canto, né? Então tinha esse teletransporte. Está se estudando isto muito. Já se consegue fazer isso com partículas, né? É possível fazer isso com partículas. Agora, eu sou um conjunto de partículas, uma quantidade imensa de partículas. O grande problema que a gente tem, pegar estas partículas, manchar tudo e fazer com que elas se reorganizem nas mesmas posições, reproduzindo um zero. Ou seja, todos os átomos igualzinho como este Zé está aqui, né? Nas mesmas posições. Isto ainda é uma interrogação. Como fazer isso? Porque a gente tem dentro da quântica um princípio, que é o princípio da indeterminação de Heisenberg, que permite
que a gente tenha uma imprecisão em posição e imprecisão em velocidade. Ou seja, eu não consigo transportar todas as partículas com a mesma velocidade daqui para o Japão e com a mesma posição. Eu tenho imprecisão, tanto em posição quanto em velocidade. Ou seja, fazendo isso, o que que poderia acontecer, né? O meu nariz veio parar aqui, a minha orelha aqui, né? O dedão do meu pé aqui, e assim por diante vai. Ou seja, uma desorganização, porque eu não conseguiria ainda fazer isso, né? Então, tem grandes desafios. Com pequenas partículas, a gente já faz, é possível. Agora, o grande desafio é colocar mais partículas, fazer com que elas se reorganizem exatamente da forma como elas eram antes desse transporte, né? Mas além da bilocação, você acha que é possível a gente, sei lá, entrar no chat GPT e conversar com a nossa tataravó que já faleceu? Olha só que coisa interessante, né? Hum, É assim, o que que aconteceu nessa situação? A matéria, ela terminou. Então, os nossos átomos são incorporados à Terra, né? Cálcio, oxigênio, nitrogênio vai para o ar, carbono é incorporado, a matéria fica ali, nós somos decompostos. Mas e a energia? Nós somos matéria e energia, partícula e onda. Para onde vai essa energia? Isso não pode sumir. Essa energia permanece. Bom, se a energia da minha tataravó permanece, e aí vem o seguinte, né, que é a outra interrogação. Se o Amit Goswami falou assim, opa, existe a possibilidade de reencarnação. Então, essa energia voltou. Agora, se ela não voltou, eu poderia interagir com essa energia sem problema nenhum. Porque o que eu precisaria de um equipamento que pudesse entrar em contato com esta forma de energia. É que a gente tem diferentes formas de energia, que foi justamente de onde tudo começou. Uma pequena historinha rápida. O Planck estava na casa dele na Áustria, na frente da lareira, num dia de frio, e ele estava se aquecendo na frente da lareira. E ele escuta, quando eu fico aqui na frente da lareira, eu me aqueço, eu sinto calor. Mas quando eu estou no sol, lá fora, num dia ensolarado, eu sinto o mesmo calor. Só que é o seguinte, na frente da lareira eu não fico bronzeado, mas no sol eu fico. Só que eu sinto calor na frente da lareira e sinto o calor no sol. O que está acontecendo então aí? Aí veio a história dos pacotes de energia. À medida que a lenha queima, ela emite pacotinhos de energia, como se a gente comprasse pacotinhos de energia no supermercado, né, na prateleira, um pacotinho, 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 cheio de energia, cada um com uma energia, diferente dos pacotinhos de energia que o Sol emite. E aí vem o seguinte, então, foi inclusive a partir disso que ele chegou para o filho dele e falou assim: filho, acabo de pensar em alguma coisa que vai revolucionar o mundo, que era a tal da quântica, né? Então, é assim, a energia da minha tataravó, né? A energia que eu tenho numa maçã, a energia que eu tenho no meu cachorrinho, a energia que eu tenho naquele cristal, a energia que eu tenho naquela flor. São pacotes diferentes de energia. A grande questão é como sintonizar com esses diferentes pacotes. A gente sabe, por exemplo, se eu ligar o rádio, eu sintonizo com esta frequência desse espectro de frequência. Agora, que rádio eu tenho que produzir para conseguir acessar esta frequência, essa energia, que é uma frequência, que é uma vibração, da minha tataravó, que ainda não encarnou, segundo o Amit Goswami, que poderia acontecer essa reencarnação. O grande desafio é como construir um rádio que me permita acessar esta frequência, esta onda, ouvir esta estação chamada tataravó, né? Ou Einstein, ou sei lá, pega o Pedro Álvares Cabral e assim por diante vai, né? A física quântica também sugere que a nossa intenção pode influenciar a realidade. Uhum. Isso implica também que as nossas crenças e expectativas também podem afetá-la?
tem alguma coisa a ver com a chamada lei da atração? Olha só, então, aí é uma crítica que se faz bastante essa questão da lei da atração e do pensar positivo e assim por diante vai. Isso funciona? Sim. Só que é o seguinte, né, é o que a gente tem assim, bom, partindo da construção inicial, tudo existe como uma probabilidade, uma onda, né? Então existe a probabilidade disto acontecer. Para que isto aconteça, esta onda tem que se tornar matéria. Né? Ah, eu estou com sede, eu precisava de uma garrafa de água. Opa, achei. Pronto, ela se materializou. Né? Claro que eu estou simplificando bastante aqui a situação. Né? Mas é algo assim. A minha intenção, ela funciona? Sim, desde que eu tenha duas características importantíssimas aí. A primeira característica é a minha intenção ela esteja dentro daquela ordem implicada e da ordem explicada que eu já comentei do David Bowie, do pingo de tinta, a questão das energias sutis que a Sofia comentou. Se isso estiver alinhado com esta ordem implicada e explicada, opa, check. Né? Primeiro. Segundo aspecto, para que algo aconteça, dentro da minha intenção, o pensar positivo e assim por diante vai, tem algo que é muito interessante aí, que é o seguinte: se a minha intenção ela provoca um salto de consciência de muitas pessoas, isso tem uma grande chance de acontecer. Né? Eu vou dar um pequeno exemplo. Né? Eu fui dar uma vez uma palestra em Jundiaí, né? Uma amiga minha me convidou para falar sobre quântica, né? E antes, numa biblioteca lá de Jundiaí, na biblioteca que fica ali no centro da cidade, mas antes nós precisávamos passar na casa de um amigo dela, pegar o material para levar para essa palestra. Só que era final de tarde, né? E trânsito. Jundiaí tem trânsito? Também. Só que não tanto trânsito quanto São Paulo, mas também tem trânsito. E a gente estava meio em cima da hora, né? Quando ela lembrou disso. Aí ela falou assim: Zé, quântica, vamos usar a quântica. Né? Se essa palestra for importante e vai impactar muita gente, vai funcionar para muita gente, a gente vai lá pegar o material que precisa e vai chegar na biblioteca rápido, em 10 minutos. Ela ainda determinou o tempo. Bom, nós saímos da casa dela, fomos até a casa do amigo dela, pegamos o material, nós levamos 8 minutos. Faróis abertos, onde tinha trânsito, a gente conseguiu desviar, enfim. Tudo coincidiu para dar certo. Em 8 minutos, a gente chegou lá. Aí, quando ela foi me apresentar, ela chorava. A física quântica funciona, dá certo. Né? Foi uma coisa assim fantástica, porque é algo assim. Foi coincidência? Eu digo assim: a gente chamar algo de coincidência é dizer o seguinte: não quero pensar muito nisso. Mas eu diria, foi mágico, porque naquele momento, todo mundo saindo do trabalho, trânsito, farol, nós pegamos o caminho com todos os faróis abertos. Até eu fiquei assim, nossa, eu já vi muita coisa da quântica, mas isso eu nunca tinha visto. Até eu fiquei impactado com aquilo, porque era algo que, enfim. E a palestra foi muito legal, foi muito gostosa, um monte de gente aproveitou, perguntas surgiram e houve um impacto consciencial ali. Então, a gente sempre diz isso. Dois aspectos que são fundamentais nessa questão do vai dar certo, a minha intenção vale. Primeiro, tem que estar alinhado com a questão essa ordem implicada e ordem explicada do universo. Se encaixa, opa, grande. Segundo, o salto consciencial das pessoas que vão interagir com isto que vai resultar da minha intenção é grande. Muitas pessoas vão dar um grande salto de consciência, pode ter certeza. É algo assim, São Paulo, 6 da tarde. Eu quero que o farol esteja verde para mim, mas eu também quero, eu também quero. Ou seja, isso vira um caos. Né? Ou então, eu quero ganhar na Mega Sena da virada.
o Luiz também quer, Sofia também quer, todo mundo quer, e cada um vai receber uma moedinha de 50 centavos, né? Aí fica, tá, quem que vai ganhar? A pessoa que talvez produza o maior salto de consciência para todas as pessoas que estiverem ao redor dela com este evento, com este fato, né? Falando um pouco da Bíblia, ela fala alguma coisa sobre a física quântica? Sofia, uma pergunta muito interessante, olha só. Se eu pegar os chineses, né, 5.000 anos antes de Cristo, eles falavam de física quântica. Só que não tinha o nome de física quântica. Então, se a gente pensar, se fala de física quântica já há muito tempo. Na Bíblia tem questões de física quântica? Tem muitas questões envolvendo a física quântica ali. Manifestações, contatos, né? É, ah, é, como foi comentado agora, a questão da intenção, o milagre, que a gente ainda busca algumas explicações, né? E assim por diante vai. Tem muitos elementos na Bíblia que se referem de uma forma, não diretamente dizendo isto é física quântica, mas que se a gente for pegar e traduzir isto, a gente tem física quântica ali, né? É, enfim, a própria a criação, se pegar o Gênesis, né? Os 7 primeiros dias descritos ali, tem uma consciência que está criando. Opa, a gente já comentou. Qual a importância da consciência nesse processo de criação? A caneta me cria e eu crio a caneta. Então, tem uma consciência que criou tudo isto, dividiu, né, o céu e a terra, a água, e fez isto. Uma coisa legal nisso tudo é o seguinte: se eu tenho nada, o nada é nada, não, ele é provido de energia. Se eu promovo uma flutuação, uma perturbação nesse nada, eu tenho uma onda. Esta onda se transforma numa partícula. Então, qualquer perturbação que eu faça no grande, imenso e enorme nada, eu estou propiciando uma criação. E aí, esta consciência maior, Deus, um nome que a gente queira dar, mas ok, vamos chamar de Deus, provocando uma perturbação nesse grande nada, tem como consequência a criação de tudo. Ou seja, do vazio se cria o todo. É interessante isso, né? Então, respondendo aí, sintetizando, a Bíblia tem os primeiros parágrafos da Bíblia já são quânticos. Você podia explicar de uma forma resumida o que é a Uhum. transição planetária para você e o que ela tem a ver com a chamada expansão de consciência, que é uma coisa que se ouve muito por aí na internet? Tá? Olha, a questão da transição planetária, isso é bastante instigante, né? A questão da transição planetária, que se tem falado muito, está muito associada com a questão de mudança de dimensão e assim por diante vai, né? E aí a gente tem o seguinte: como é que a gente explica o universo hoje, né? Para a gente explicar o universo, a gente precisa estar partindo lá do Big Bang, como a gente começou, né? Tinha aquele pontinho onde estava tudo ali, aquilo explodiu. É difícil a gente conseguir imaginar de um pontinho, e é um pontinho, tá? Você pega assim ó, a caneta, né? E você faz assim um pontinho na mão, né? É isso aqui. É a partir desse pontinho que tudo que a gente conhece se originou. É meio inconcebível para a gente, mas enfim, essa é a concepção, né, que a gente tem do o George Gamow, né, não Gamow, é Gamow, que ele é russo, né, a partir do Big Bang. Né? Bom, então, só que para eu ter este universo, eu tenho que estar ali, eu tenho que reunir neste ponto as 4 forças básicas do universo, que é a força gravitacional, que é essa que faz com que a gente fique aqui, a força eletromagnética, que é a força que a gente tem nos fios de casa, de eletricidade, enfim, né?
as interações fracas e as interações fortes atômicas. O que é interação fraca? Quando eu queimo um pedaço de papel, um palito de fósforo, eu estou transformando aqueles elétrons do átomo em outra coisa. Eu estou fazendo uma reação ali. Esta reação é o que a gente chama de mexer nas interações fracas. E as interações fortes, a bomba nuclear, a bomba de hidrogênio, que acontece no Sol, são estas outras manifestações que estão dentro do núcleo do átomo, que têm energia muito grande. E eu preciso, então, reunir essas 4 forças no mesmo ponto: gravitacional, eletromagnética, interações fracas e interações fortes. A fraca, forte e eletromagnética, a gente consegue juntar tudo isso num negócio que a gente chama, um nome bonito, chama cromodinâmica. E não tem nada a ver com cromoterapia. Simplesmente o nome é cromodinâmica. Eu consigo juntar isso, mas está faltando a gravidade. Para juntar a gravidade, surgiu a teoria das cordas e depois veio a teoria das supercordas. O que é a corda e a supercorda? Um fiozinho. Do que é feita uma corda, uma supercorda? De uma corda. Um fiozinho. Fiozinho minúsculo, mas é uma vibração, uma frequência. E tudo no universo seria feito por esta frequência, por essa vibração. Só que, para eu representar, então, o universo que a gente tem, hoje conhecido como Sol, Lua, Júpiter, Andrômeda, o Nuvem de Magalhães, Ursa Maior, tudo isso que a gente olha e vê, pela teoria das supercordas, eu preciso de um universo com 11 dimensões. Isto é a grande revolução que a gente está tendo atualmente, né? Ou seja, a física quântica parou? Não. A gente tem a teoria matriz, teoria ES, matriz M, e assim por diante vai, uma série de outras teorias que vêm agregando a conhecimentos à quântica. Portanto, eu tenho o seguinte: um universo que eu preciso para representar tudo o que eu tenho de conhecimento hoje, ele precisa ter 11 dimensões. A gente conhece 3, comprimento, largura e altura, mas a 4ª dimensão, que é o tempo, que se eu mexer nisso aqui, eu estou variando isto. Então, eu tenho 4 dimensões, 3 espaciais e uma temporal, né? Agora, tem mais outras 7 para representar aí. A gente mal consegue lidar com essas 4, imagina com 7. Como é que funciona essas 7? A hipótese é, elas estão dobradas umas sobre as outras, como se fosse aquele cesto de novelos da vovó, né, de linha, uma coisa tudo embaralhada ali, tudo misturado, e eu não consigo separar, e às vezes uma pode cancelar a outra dependendo de como elas estão unidas, interagindo. Então, eu cancelo uma dimensão com a outra. Ou seja, o que é, então, essa transição planetária? É a gente observar que, até então, nós só tínhamos 3 dimensões espaciais, mais uma 4ª dimensão, que é a de tempo, ou seja, quadridimensional, para o universo de pelo menos 11 dimensões. Opa! E 11 dimensões, sendo 4 que eu conheço e 7 sutis. Ou seja, nós estamos nos sutilizando, entrando numa outra compreensão de o que é isso tudo que está em volta de mim. Onde que eu estou? É num universo quadridimensional? Não, não mais. No universo que tem 11 dimensões. Então, aí a gente tem esta questão dessa transição planetária que fala muito, prega muito essa questão de a 4ª dimensão, 5ª dimensão, 6ª dimensão. Na verdade, a física já diz o seguinte: nós temos um universo com 11 dimensões. A gente não consegue ainda representar tudo isto. Ainda é uma interrogação de como representar e como interagir com todas essas dimensões. Mas é uma questão de, bom, se até a quântica começou, toda a estruturação dela vai em 1924, 1928, a gente tem 100 anos. Há 100 anos atrás, a gente ainda não tinha
essas coisas todas. E se eu pensar que num período de 100 anos, o homem saiu do lombo de um cavalo e foi para a Lua, se eu pegar 1869, o homem andava de cavalo. 1969, o homem estava pisando na Lua. Em 100 anos, a gente deu um salto tão grande assim, e à medida que o tempo passa, os saltos estão sendo dados cada vez mais rápidos, né? Entrar em contato com estas novas dimensões, com essa sutileza, isso agora é questão de. Não é se, é quando. Que o se não é mais. Agora é quando que a gente vai entrar em contato com essa sutilização. E a partir disso, vivenciar esse mundo sutil, essa transição planetária, né? E uma coisa que eu sempre gosto de comentar é o seguinte: por que a quântica surge agora? Porque a gente já passou por tantas coisas e a gente sabe como a minha interferência, como o mundo pode ser abalado pela minha interferência, de tal forma que agora a quântica está colocando para mim todas essas características. Você é co-criador. A sua observação, a sua consciência afeta toda a realidade. Portanto, tenha responsabilidade, que é o grande carro-chefe da quântica em termos filosóficos, tenha responsabilidade com aquilo que você intenciona, porque isso gera uma onda, gera uma energia, pode ser que não se manifeste aqui, mas pode ser que manifeste no universo paralelo. Falando um pouco agora de você e do seu interesse pela espiritualidade, você é Hum, engenheiro químico, né? Você sim, já tinha esse interesse antes de cursar? Ou surgiu depois, no meio da faculdade, ou quando você já tinha se formado? Não se chocou sim. a sua formação com esse interesse? É, Porque são coisas que geralmente as pessoas consideram paralelas, né? exatamente. Olha só que interessante isso aí. Eu entrei em contato com a física quântica em 1982, né? Numa aula de física 4, física moderna, quando eu estava fazendo a Poli, né? Eu me formei na Universidade de São Paulo, na Escola Politécnica da USP, como engenheiro químico. E o professor de quântica, ou professor de física, física moderna, ele chegou, ele discutiu relatividade, né? Depois ele falou sobre átomos polieletrônicos, aquelas coisas todas, e depois ele veio com esse negócio, ele falou de cosmologia, depois veio com esse negócio de quântica. E ele começou a falar, e eu, e que é isto? Né? E aí eu falei para ele, quando terminou, Pascolato, esse negócio de quântica é interessante, né? Ele, você gostou? Eu gostei. Passa na minha sala, vou separar algum material para você. Isso em 1982. 1982 não tinha tablet, não tinha computador, não tinha PDF, era papel. Ele separou uma pilha de artigos. Falei assim, vai, lê isso aí, vê o que você acha. Eu devorei aquilo. Eu comecei a ler aqueles negócios de quântica e comecei a ficar fascinado como aluno. E era o seguinte, eu era avesso a tudo isso. Minha mãe, meu pai, minhas irmãs mexiam com essas coisas, com tarô, com astrologia. Eu achava tudo isso uma bobagem monumental. Eu assim, isso é bobagem, né? Eu sou virginiano, né? Eu, olha só, nem na época virginiano, nossa, astrologia isso não interessa para nada, né? Mas agora eu sou virginiano e daqueles chatos, né? Com ascendente peixes. Então eu tenho um pezinho lá que eu nem sabia, se eu pegar pela astrologia. E comecei a entrar em contato com isso, e eu lembro que um dia eu cheguei para minha irmã Cecília, e falei assim para ela, eu quero um tarô. Ela, o quê? Se eu quero um tarô, tá bom, né? Aí nós fomos na livraria Saraiva, desculpe, Siciliano, e eu comprei lá o tarô mitológico, porque eu sempre gostei muito de mitologia grega. Ela falou assim, acho que isso aqui você vai gostar, né? Foi aí que eu comecei a ver isso, a ligar com quântica e falar, puxa, esse negócio é interessante, tem muitas coisas que a matemática, as ciências exatas não explicam, mas que a gente tem estas outras vertentes. E essas outras vertentes são fantásticas. E, às vezes, né, quando terminava a minha aula, 2 anos depois, minha irmã começou a fazer psicologia na USP, e quando terminava a minha aula, eu ia para buscar minha irmã, para a gente voltar juntos, e eu entrava na sala de psicologia,
Aí eles chegavam assim, pronto, chegou o nosso objeto de estudo, né? Eu comecei a mergulhar na psicologia em Jung, e aí comecei a ler, eu li aquele Memórias, Sonhos e Reflexões, da Daniela Jaffé, que fala sobre, ela é a biógrafa autorizada do Jung, e o Jung conversava com Schrödinger, ele tem Permutas dos Sábios, né, que é um livro escrito sobre as cartas trocadas entre Jung e Pauli, que aquele é fantástico, eles um construindo a psicologia analítica, outro construindo a quântica. E eu comecei a ler essas coisas e disse assim, tá, existe uma coisa chamada ciências exatas, mas existe uma coisa que não é exato, porque não tem uma matemática por trás disso, mas tem uma outra lógica, uma outra exatidão, que é esse mundo da espiritualidade, que a gente tem que se render a ele. Porque isto é fascinante. E não é só como um fascínio em termos de curiosidade, mas em termos de entrar em contato com eu tenho a partícula, mas eu tenho a onda. Entrar em contato com esse outro aspecto da realidade, essa forma energética, né? O que os seus colegas, que eu suponho lá na universidade a maioria seja cético, enfim, não acredite muito nesse lado espiritual, acham dessa sua faceta espiritual? Bom, aqueles que não concordam com isto, não concordam, acabou, são muito newtonianos, enfim. Mas eu digo o seguinte: tem um amigo meu, que ele é advogado, ele fala assim: Zé, o mundo é grande o suficiente para ter lugar para todo mundo, tem espaço para todo mundo, né? Então, é algo assim. Eu critico essas pessoas? Não, né? Respeito, olha, você não acredita? Tudo bem. Né? Agora, tem espaço para acreditar neste outro lado? Tem esse espaço. E todo mundo tem que conviver em paz. E é uma coisa interessante, que é um dos princípios da quântica, ele foi enunciado pelo Born, né? Que é o seguinte, o Max Born, né? Que é o princípio da superposição, não, da complementaridade, né? Que é o seguinte, a complementaridade, que está muito associada, inclusive, com a função transcendente de Jung e tudo mais, ele fala assim, eu tenho duas realidades, uma exclui a outra. Então, vamos pensar o seguinte, eu vou estudar uma célula, a célula que compõe a gente, né? Que faz parte do nosso organismo. Eu quero estudar o que está acontecendo dentro da célula. Eu tenho que abrir, matar a célula e tirar tudo lá de dentro e estudar. Matei a célula. Agora, eu quero estudar como é que a célula se multiplica para chegar nesse corpo. Eu tenho que manter a célula viva. São duas realidades que uma exclui a outra. Célula viva, célula morta. Célula viva, como ela se reproduz, célula morta, o que tem dentro dela. Eu abri, rompi, estudei tudo lá dentro. Só que quando eu junto essas duas realidades, eu tenho uma noção de célula que é muito maior do que a simples soma de o que é célula viva e o que é célula morta, o que é célula. A minha compreensão, ela cresce muito. Então, pelo princípio da complementaridade, que é dentro da quântica, que é um dos 4 grandes princípios que a gente tem na quântica, eu tenho que realidades que são mutuamente antagônicas, que se excluem, quando reunidas, elas produzem um efeito sinérgico muito forte, ou seja, um efeito maior do que a simples soma. Dessa maneira, eu tenho a ciência exata. Eu tenho uma ciência, eu vou colocar assim, não exata, porque não tem uma teoria matemática por trás disso, mas é uma ciência, vamos colocar dessa forma, não exata. Quando eu somo essas duas ciências, será que eu não tenho, então, aí como resultado, uma compreensão muito maior do que é tudo isto, do que a simples soma de uma com a outra? E eu defendo muito isto, né? Não só eu, mas uma porção de outros teóricos, né, defende bem mais famosos do que eu, muito mais famosos que eu, Amit Goswami, Richard Holmes, Nick Herbert e assim por diante vai, né? E agora, Paul Kilgore, né? Sim, diga. para finalizar já, Zé, você quer deixar algum recado para as pessoas que são completamente materialistas ainda? Olha, para as pessoas que são completamente materialistas, eu diria o seguinte: dá uma chance, né? Não dói, né? Experimenta o que é este outro lado. Existem ciências por trás de todas essas questões que a gente discutiu aqui.
que buscam explicações. Faltam explicações ainda, claro, faltam muitas explicações, e a cada dia a gente observa coisas as mais diferentes possíveis, as mais diferenciadas possíveis, mas dá uma chance, permita-se, em vez de negar, é interessante a gente abrir portas, é muito mais interessante do que fechar. Pode ser que atrás de uma porta a gente encontre. Eu faço a seguinte analogia: você está explorando uma caverna, né? Aí você vê uma estrutura, assim, uma entradinha, ela é bem estreita, que você tem que passar meio de lado. Só que quando você atravessa, se abre um salão imenso, com um monte de novas possibilidades. E a minha sugestão não é, conselho, recado, nada disso, sugestão. É, abre essas portas, abre essas possibilidades. Duas coisas podem acontecer. Tá, isso é bobagem, não me interessa. Ok, continua com a sua postura. Outra possibilidade é, opa, acho que eu vou dar uma chance para esse negócio, eu vou dar uma olhadinha um pouco melhor nisso aqui, para ver até onde isto me leva. Eu garanto o seguinte: o caminho é fascinante. É fascinante, e eu ainda vou colocar uma outra coisa, vou ser bem ousado. É um caminho sem volta. A gente entra nesse caminho e começa a explorar essas coisas, é algo que fascina. É muito fascinante. E, à medida que eu vou entrando em contato com essas novas realidades, elas se apresentam a mim. Não é que eu vou atrás delas, elas vêm até mim, porque eu passo a ter uma interconectividade muito grande com todo esse novo mundo, com toda essa nova realidade. Zé, tira uma dúvida aqui. Uma das máximas aí da transição, já que a gente falou em transição, é que a gente está Ah, saindo do mundo onde tinha que ver para crer para uma sim, lógica do crer para ver. Tem alguma relação com a física quântica? com certeza, né? Olha só, o crer para ver. Ah, eu coloquei logo no começo o seguinte: qual é a função do observador na quântica? Ser co-criador. Vou pensar no seguinte: olha só, um exemplo bem simples. Vamos nós três passear no shopping, né? Ah, a Sofia está interessada em um equipamento de fotografia. Ela gosta de tirar fotografia. Vamos supor o seguinte, né? O Luiz começou a fazer um curso de gastronomia e está fascinado por coisas de cozinha. E eu, o doido, assim, livro de quântica, né? Aí a gente está passeando no corredor do shopping, aí eu vejo uma livraria, agora aquele livro novo de quântica, né? Aí a gente continua, a Sofia, nossa, olha aquela máquina ali de fotografia, de trabalho, ok. Aí o Luiz, nossa, olha aquela panela super moderna, cheio de coisas. Aí a gente senta para comer. Luiz, Sofia, vocês viram aquele livro de quântica? Que livro de quântica? Aquele que estava lá na livraria? Não, oh, mas olha, eu vi uma máquina de fotografar. Tem loja de fotografar aqui, de máquina? Não, tinha uma panela fantástica, nova, inovadora, daquelas assim que você só fala para ela faz tudo. Onde que você viu isso? Cada um criou a sua realidade, né? Nós temos, então, realidades individuais que, se a gente somar as nossas realidades, a gente tem uma realidade coletiva muito interessante, né? Ou seja, o crer para ver, né? Eu acredito na quântica, eu achei o livro de quântica. A Sofia acredita na máquina moderna, ultra moderna de fotografia, ela achou. O Luiz, que se interessou agora por gastronomia, achou aquela panela fantástica que não faz. Ela faz até a compra no supermercado se precisar. Ou seja, eu acreditei nessas coisas, porque faz parte da minha realidade individual, e eu co-criei essas realidades. Elas estavam ali como possibilidades. Só que, quando eu interagi com essas possibilidades, elas se tornaram realidades. Ou seja, acreditando, a gente vê, com certeza. E no exemplo simples, agora, e acreditando em outras sutilezas, só tem um jeito de saber. Eu, como bom cientista, vai lá e experimenta. Muito obrigada, viu?
Eu é que agradeço pelo convite, pela conversa que foi deliciosa. Eu sempre digo que o importante é a gente compartilhar conhecimentos. Não é questão de divulgar, mas compartilhar, né? Compartilhar conhecimentos, compartilhar experiências, isso é super enriquecedor. De novo, por dois aspectos. Ou é algo assim, opa, deixa eu ver o que esse doido aí falou, se isso tem sentido, deixa atrás disso. Ou então, nossa, o cara é doido mesmo, deixa para lá. Ok, reforçou a sua opinião ou abriu você para uma outra possibilidade. Vamos em frente, né? Obrigadão, Zé. Eu que agradeço, Luiz. Até uma próxima. Até uma próxima, com certeza. Até, Zé. Até.